Já Bora tá meter. quantas horas jogadas aqui já, mano? Olha, na Steam tá 1.200. Mas assim, eu creio que de 1.200, mais ou menos 200 horas deve ser de lobby. Ô, louco. Não, que tipo assim, às vezes você deixa o jogo aberto, vai comer uma coisa, né? Eu acho que. Eu tenho mania de fechar. De vez em quando eu fecho, porque tipo assim, o pub ele consome muito recurso de placa de vídeo, né? Aí eu Sim. não gosto. Ô, mano, me fodi. Tem cara aqui em cima. Ah, vai se foder, mano. Eu caí em cima do M24. Vou finalizar, seu lixo. Eu caí em cima do M24, mano. Tá estranho o som, velho. Fone aqui bem diferente o som. Que isso, velho. Cara, ficou lento, mano. Fui estrupado. Quer esquadrão mesmo ou só nós dois, mano? Bora squad. Dá gol que eu vou no banheiro, já volto.
Ok. Quando é que dá esse aqui ganhou outro? Vocês ganharam mais ainda? Depois? Não. Meu fone da Sunrise é muito mais alto. Estranho. Putz, manitos. Por que não me avisaram? Uai, não tá jogando não? Esse bicudo é mó gay. Oi, Você é viado? somos. O mundo é colorido, irmão. Eu vou ir aí a pé só fazendo a limpa, mano. Meu Deus. De SKS. O cara adivinhou onde eu tava. Tem, tem uma aqui já perto de mim. Tem um aqui também. Entrou aqui. Vou finalizar. Os caras tão duro na casa, mano. Sempre. Death Road. Obrigado aí, mano, pelo follow. Deixa eu abrir aqui o painel. Esqueci de abrir, mano. Nossa. O cara tem visão nas costas, velho. O cara passou. Aí eu fiquei mirando. Ele passou de Ele lado. virou que deu HS. Ele virou e deu. Ele virou o cantinho e deu HS. Tá muito apurado. Nossa, esse lugar aqui é uma abrição e fechação de porta que eu vou te contar, viu? Tem que mutar toda vez. Vi. Oi, oh.
O cara comprou um negócio pelo Mercado Livre, num anúncio aqui que eu pago pra ter exposição, né? Aí eu falei pra ele, ó, vou cancelar a venda aqui e você compra no anúncio que eu não tenho desconto. Aí falou, beleza. Aí agora acho que ele tá meio cismado de comprar. Caraca, muita gente aqui, ó. Ó, eu vendendo um roteador por R$ 203. Aí, tipo, pra ter mais exposição, o Mercado Livre desconta R$ 22 na venda. E uma arma embaixo. Somente dois aqui, ó. O espertão foi rushar no aberto. Sem arma. Ai, ai. Dois caras em cima. Cara, nessa merda não tem nenhuma gun. Live hoje começou muito mais cedo. Vamos ver o que temos aqui já pra KM. Bora, bora, bora. Eu não levei dois de Winchester, mano. Chocotaco já fez várias partidas. Só o Winchester e revólver. Oi, entendi. Chocotaco fez já algumas partidas só com o Winchester. Porque ela joga muito. Aquele cara ali, ele é um ex-cinético, né? Jogava CS. Não sei.
parecido com o jogador de CS, mas de CS 1.6. Eita, mano, vamos lá. Campo Alpa. Bora. O cara já marcou lá, velho. O cara, o cara pensa que vai cair lá no campo alto. Tá na Disney. O cara vai na Disney todo dia sem sair de casa. Foda. Muita gente, hein? Deus. Muito. Você é doido, sou mais caindo no bootcamp. Como que esse cara tá caindo antes que eu, velho? Ah, vá a merda. Nenhuma arma aí dentro. Se tem arma, vai pra cima. Ó o cara aqui, ó, de 12. Meu Deus do céu. Levanta, levanta, mata esse cara, menino, levanta aí. Levanta, levanta, levanta. Se pedir, eu vou te deixar, velho. Se pedir, pede mais uma vez. Ó, lança, velho. Esse é chato, vagabundo ruim. Você tá correndo na frente. É dentro duro aí no cantinho. Faz barulho aí, eu entro. Miado aqui, tá miado. Aí, porra, me deixa sem arma aí. Beleza. Ó, derruba o cara, gente. Lixo. Tomar no cu, Dá gente. munição Vai aí. tomar no cu.
Vê? Oi. Puxa aqui, mano. Matei os caras. Eu vim pro bootcamp, matei os caras ainda. O Então cara ele é tinha visto covarde que ele... demais, velho. O cara foi lá só pra finalizar, velho. Vai se fuder. Eu ia matar ele, só que descarregou a arma, mano. Eu carreguei e voltei e falei. Oh, o cara é chato pra caralho, tava jogando também, pô. Meu Deus. Põe chato nisso. Configurar uns filtros aqui da live aqui. Eu vou pôr mutado aqui. Beleza. Teste. 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 Testando. Testando áudio. Ai, ai, Twitch. Propagandazinha. Teste, teste. Terminei. Terminei aqui. Que é um filtro aqui pra não ficar pegando ruído de fundo na live. Tava pegando o vídeo de fundo? Uhum. Aí fica chato, né? Mais chato que esse maluco aí agora. Possível. Tô tentando uma granada aqui, mano. 5 kills ainda nessa brincadeira aqui.
Achei granada. Faz quanto tempo já, Vitor? Stream? Quanto tempo? Uhum. Eu comecei mais firme esse ano. Desde final de dezembro, na verdade. Porque antes eu tava na casa da minha namorada e lá é só 10 mega, né? Eu nem fazia. Nossa. Aqui em casa é 300. Caralho! Aí dá pra te fazer full, mega, triple 4K na resolução. Na verdade, o limite de banda da Twitch é 6.000 kbps, né? Que equivale a 6 mega. Aí eu deixo nesse máximo. Por exemplo, se eu colocar 6.200, a Twitch já fica parecendo que tá acima do permitido, sabe? Nossa, 300 mega aí, ó. Da net. Não, que é Algar Telecom, que é fibra. Mas eu queria Mas mais, eu já tentei contratar um serviço que dobra o upload, que quanto fica teu HP já? Quanto fica teu ping aí? aqui dá entre Sem, 15 e sem você tá 20. fazendo live. Tirando, mesmo com live. O ping não. Ele não aumenta não, muito não. Porque o ping é assim, ó. O que a gente entende como velocidade de internet, na verdade, eles vendem velocidade, mas é largura de banda, na verdade. É como se fosse uma estrada, igual. Se eu tiver 100 mega e eu tenho 300, eu posso passar mais conteúdo pela minha estrada, né, pelo meu link, do que você. Mas aí, por exemplo, se eu tenho, vamos supor, a pessoa tem 10 mega e ela tenta fazer live, se ela fazer a live de maneira que vai comprometer perto dos 10 mega, o ping dela vai subir porque o link dela vai ficar congestionado, entendeu? Mas eu aqui, por exemplo, se eu acho que eu fizer com 20 mega a live, e eu tenho 30, ainda vai sobrar muita banda para eu ter um ping baixo. Mas Entendi. tem cara que às vezes, vamos supor, tem internet que o que chama como velocidade mais baixa, que é a minha ou a sua, às vezes vai ter um ping menor por causa que não tem muito servidor entre ele e o servidor do pub. A, a central da internet da cidade dele é boa, é bem configurada, não tem nenhum tipo de encaminhamento assim que vai atrapalhar o ping, entendeu? Isso tudo Entendi. influencia. Igual tem cara em São Paulo que joga com 5 de ping. Às Sim, vezes sim, tem um. um amigo que mora em São Paulo, ele joga tudo sempre. É porque assim, o ping, ele não depende somente da velocidade da internet. Às vezes a pessoa tem uma velocidade menor e vai ter um ping menor também. É porque comumente o que vende como velocidade na verdade é largura de banda. Cara, tem como começar uma que tem 16 views aqui. Pode terminar aí. Deixa eu ir numa solo aqui. Ó, solo tem SA. Vamos ver o que acontece. SA? Não, caiu NA. Tava SA e depois mudou. Ai, ai, que jogo. Ai, Tem 13 views.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou mais. Tem 8. De boa, tô aqui em Paradise brincando. Morri. Que porra é essa? Morreu mesmo? Crashou no jogo, velho. Eu ainda passei. Nossa, deu uma falha de vídeo agora no jogo, doido. Parecia. É, morreu. Esse fone aqui é melhor do que o que eu tava, mas. Não, logo? Não. Morreu? Não. Beleza, então eu vou só fazer um negócio aqui. Morri. Dei mole aqui, velho. Tô indo.
Cara, esse reverendo acho que eu conheço. Connected. Disconnected. Ô rato, E aí? Bora. Paradise. você é rato? Que? Você é do rato? Que é isso? Você não entendeu porque você não deve ser. Ok. Clube do Rato é um grupo. Ah, tá. Aham, meu irmão é de lá. Ixi, tá desnado. Cai gêmeas. Cai na outra gêmea. Na casa parece que tem? Ou é amigo? É amigo, amigo. Tinha um cara na gêmea lá que ele escondeu. Aí eu saí fora. Conectado aqui, ó. Eu tô doido já. Os caras vão querer vingar o amigo dele, se fudeu. Muita maldade no coração. Cadê o outro cara, velho? Tá lá em escada. Meu Deus. Onde que o verde tá, velho? Bora comer aqui por fora, Esquerda? por cima. É, pela esquerda e por cima. Escuto nada.
ele, Anderson. Pra frente. Vou nesse drop aí, velho. Ó, uma K98 aí embaixo aí, ó. Escutando. Aqui embaixo. Tem aqui dentro, já viu? Meu Deus, tá duro. Ah, ai. Vector. Vai que é foda, né, mano? Tem cura aí? Não. Tem aqui, dropa, tio. Tem uma K98 atrás de mim ali, viu? Beleza. Sei. E aí, mano? Quer compensador, bicho? Valeu. Aqui. Boa. Pegou ela? Peguei. Peguei. Quer almofada de light? Não. Um carregador rápido estendido. Eu peguei. Eu quero a esmofada agora. Se não for usar. Peguei. Tá cheio da cara ali, ó. Ainda bem que o gato se desesperou, mano. Pra te finalizar, descarregou a vaga e tudo. O cara é bunda mole, velho. Cadê os caras do nosso time, mano? Não foi pegar o drop ali. Aí já tá com nós aqui. Já. Bora esse giro lá? Bora. Tirando você, velho? Não. Mas aí perto, não é? Uhum. No drop. Nós vai aí encontrar. Vou dar um berico aqui. Tô ficando muito drogado, velho. Isso que é bom, mano. Show que Parece que acabou a festa lá, hein? Veículo. Veículo vindo aqui, ó. Lá por cima, por cima. Veículo. Parou, Veículo indo parou, na sua parou. direção aí, ó. No referendo. Matei. Ah, tu matou o cara. Botou posição, os caras vão vir aí agora. Escutou essa alga aí, mano. Vou caçar essa alga. Vai pegar 6x? Vertical aqui no chão, Tem ó. muita coisa aqui, velho. Vertical aqui, ó. Já rápido pra dentro, cara. Tô de boa. Vou insistir, hein. Preciso da bunda M4. Não achei. Hoje. Como
tomar esses tiros já tem um tempo, vai vir outros squad em cima, viu? Vai, sim. Eles estão duros nessas casas aí. Quais casas você Não fala? peguei esse X lá, Esses velho. aí no meio aí, ó. Tem um mais perto de mim aqui, ó, Painkiller. Vou jogar HE lá. Direto. Tadinho, Tem velho. mais. Não tem. É do lado de lá da rua. Aonde, mano? Caiu direto. Morreu também. direto. Tem, Cadê o drop? tem loot aqui, ó. Tem loot aqui. Tem mira longa aí? Tem loot aqui. 6x aqui, tem 6x aí. Tirou um sniper, velho. Cara, tomando M4. Ele saiu fora, tinha car lá. Onde? Paradise. O drop caiu pra trás, né? Caiu. Olha lá, ó. Bora no drop ali, ó. Calma aí, eu matei um cara aqui. Cara, vê se tem a bunda M4 aí, irmão. Mano, foi uma trocação de tiro muito feia aí agora. Foi. E o Shadow, tá nadinho. Quando é da M4 tem. Isso. Tem aí? Tem aqui. Tem como trazer pra mim, não? Tô cheio. Vou pegar aí. Não, volta lá não, tô solo aqui, velho. Achei um sniper. Então tô indo pra aí, então. Tem gente aqui já no drop. Beleza, tô chegando, meu irmão. Eu vou rodear aqui pro lado do galpão de Paradise. Beleza. Eu tô com 4 granadas aqui, mano. Eu tô sem nenhuma. Aqui na frente, aqui na tua. O cara tá vindo pra mim. Olha isso, velho. O cara me acertou por meio de uma folha. Nervoso, hein? O cara me acertou por meio de uma folha. Eu vou morrer. Ai, meu amigo. Tá em Paradise? Galpão de Paradise. Meu corpo agora. Ele tá full 3. Full 3. Shadow, não só à frente aí do meu corpo, ó. Foi do galpão aí, meu corpo. Beleza. Tô falando com o Shadow. Do esquerda, Shadow. É surdo, velho. O cara é surdo. Eu falei pra ele que tinha cara à esquerda dele. Ele foi trocar com o cara da direita. Ele tá quietou já, viu? O cara tá no corpo dele. Só inimigos. Ele foi tratar com o cara que tava com squad, em vez de tratar com o cara que tava sozinho. É esse Roger aí, tá solo. Tá logo aí, ele levou dano. Não, ele tá reto, ele não tá pra direita não, ele tá mais pra esquerda aí, ó. Ali, ó, ali. Já vi. Qual point, mano, será? fechou de novo no jogo, doido. Que isso? Pra esquerda, ô.
Pra esquerda, mano, pra esquerda, pra Nossa, esquerda, mano. Aí, ó, reto. Derrubou já, né? Não, derrubou não. Olha pra esquerda, reverendo. Já te viu. Ah, viu não. Tem alguém nas costas dele. Cara, é algum comando que eu faço aqui que na hora que eu puxo o 2, sei lá, o Alt, tudo junto aqui, o jogo trava. Pariu. Tá levando, tá levando. Ele vai levar também das costas. Sim, vou precisar, Vitor. Aí acho que conversamos. Você precisa de alguém que tenha essa experiência um pouco de manutenção de hardware, né, de eletrônica, para tentar fazer reparo de placa também. Senão tem que ficar pegando toda a máquina e levando o Lampo Wesley pro Leonardo. Você tem assim uma experiência eletrônica para tentar reparar nas placas, troca de componente, gravação de vídeo, coisa? Fechado. Tem que vir pra safe, vamos. E o Roger aí tá matando todo mundo, velho. Tem mais, tem mais, tem mais. O reverendo tá indo pra cima dos caras, vai morrer, quer ver? O que eu falei? Cara, o Roger, ele tá ali desde aquela hora que me matou. Ele matou já uns 5 caras e não mudou a posição. Tem cara aí na sua frente aí, o Perfect, Sim, dele. sim. Chama uma tropa. Olha lá, o Roger matou mais um, velho. Mataram ele. Pode ser que eles aí por cima aí, ó. Tem sim, vai ter um time em cima, velho. Aí, ó.
Cadê? É os dois caras. Na rua, tá aí na rua. Ah, Na rua? Já volto a mijar. Voltei. Tem cara pra lá também. Ah, calma aí, dois. Mais gente aí junto aí? Tem mais gente? Tem, acho que tem mais falha. Não, tem mais 2 ou 3 squads aqui, mano. Ou mais. Vou aqui pro fundo, hein? Aí, achei arma. Munição aqui, ó.
caras tão duros naquela grande aí, viu? Tô ouvindo. Tem aqui, tem aqui. Caralho, você peguei no capa. Tá de gente aí, velho. Prende aí. Caralho, acabou minha bala. Ele tomou muita bala, mano. Toma uma bala aqui, toma uma bala aqui. Toma uma bala aqui. Tem uns caras lá em cima já. Tem dois caras lá em cima. Um atravessou a rua, correu pra direita de vocês, ó. Do lado de fora da cidade. Beleza. Vou ter pé de ti, velho. Acho que tá aqui do lado. Tá Perfeito. naquele lado. Sem Tem capa. dois caras nessa casa marrom aí, 2 andares. Aqui do lado, hein? 90. Pra trás mesmo. Ele foi pra trás da casa, mano. Vindo da cara por fora, mano. Tem dois, hein? Tem dois aí. Três. Lá no muro. Levando costa. Eu tenho AK aí, tem AK e QBZ. Rushou nele. Boa, caralho. Fudido. Tá certo, tá certo, tá certo. Boa. Caralho, vacilei, mano. Mais gente aí na cidade, velho. Tem mais. Aí, as costas. No mato, no mato. Ajuda aí, ó. Aonde? Onde o cara morreu, velho? Tem cura aí? Lá em cima tem. Dropei aqui a cura. Valeu. Não peguei.
Aí não, perfeito. Tem dois aí no muro. Tem mais um, show em vocês. Tá no mato. Já era. Vou sair aí, valeu rapaziada. Valeu, irmão. Esses caras que veio por último, eles não veio tranquilo, velho. Eles veio afoito. O que aconteceu? E fodeu. Fodeu mesmo. Se eles tivessem vindo tranquilo, tinha dado certo pra eles. Dou almofada. Tá de loot, hein, velho? Então quanto de kill aí? Uma só. Eu miei muita gente. Então esse é um miador. Uhum. Beleza. Os caras da doca, hein? Tava atirando aí. Cara, ninguém tinha um silenciador, hein? Se a gente achar um estendido aí, eu quero. Nossa, meus loot tinha muito, eu deixei até estendido saque rápido lá. Aqueles que você matou naquela varandinha lá. É o cara mesmo esse aí? O LNZ3? Aquele stream lá? Só dá tirão de sniper. É na partida aí, né? É na partida, né? Uhum. Bunda de M4, quer? Eu quero. Nossa, te dominou aqui esse caralho. Só morreu o brother mesmo. Vou pegar contigo aí, mano. Valeu, tá um beijo agora ou depois? Depois. Aí sim. Agora é a hora do dever. Não achei compensador, gente. Cara, eu tive sorte de cair em cima do meu M4 e confessado. Tô olhando aqui o morro aqui, vou ver se tem algum. A almofada da Sky essa aqui, vai querer. Eu quero. E dois vivos aí, ó. Segundo. Não, terceiro já, né? Vai, o terceiro agora. Valeu. Ah, esse aí que é o Ben-Hur. Ou é o Naruto? É o Naruto. Isso aí é o Tatebayo, o BR. Tem que estão de kit aí.
Ixi, eu tô com 4 kits normal e 2 full. Tudo bem, 2 birica azul. Quem é esse Coringa aí? Seu Coringa. brother? E Coringa. Quer birica? Ah, só tem 2 azul. Valeu. Raro fechar pra cá assim, hein? O cara mandou mensagem aqui, tá que eu vou responder. Tá certo. Estendido aqui, ó. Luteado aqui, hein? Olha o drop ali. Compensador. Compensador de AR aqui, ó. Cadê? Eu acho que pegar o. Peguei por cima pela caverna, mano. Eu achei pelo por cima. Eu vou virar um birico pra ficar full aqui. Sai fora. Dá uma dó, hein? Drop longe. Essas duas pedras aqui é maroto, hein? Uhum. O cara pega um shieldback e esconde ali dentro ali. Fica só na trairagem. Aqui em cima também é muito maroto. Olha lá, o cara que pegou o drop agora. Na ponte eu não vi ninguém não. Vou ter uns caras aqui nessas casas aqui, ó, 260. Tem as casas embaixo perto da praia, tem, né? Do rio, né? É. Ah, velho, vou morrer. Por quê? No jogo. Cara, é algum movimento que eu faço, velho, de alt, alguma coisa aí, que tô no gato. Tá. Foda, velho, na moral. Fechou pro lado de lá, velho. Tô caindo já? Não, Tá atirando em ti, eu acho. não, tá não. É o gás que tá matando. É nele, mano. Tô jogando HE lá. Deixa ele, vambora. Deixa eles matar ele lá.
Você me matando? Aham. Não, Vou não. dar um soldado. Você afogou, você afogou. Moral, velho. Ah, cara, em cima de mim. Eu escutei o passo. Joguei uma granada aí em cima, cuidado. Cola na parede não. Mano. Ah, mas. Morreu pro gás. Olha o cara morrer pra zona. Doente. É, morreu pro gás. Você acertou ele? Não. Porque eu dei só um tiro e ele já caiu pro gás. Desceu mais 3, mano. Tu viu o cara lá na tua frente, lá? Onde? Descendo o morro lá, quando tu tava olhando para o drop da tua direita. Que? Aí, mais ou menos essa direção, é. Ele tava longe, descendo o morro pra direita. Acho que vai aparecer pela tua direita aí. Tô puxando em ti, possível. Inimigos. Pô, estão atirando drop, né? Ah não, velho. Que isso? Os Tá caras de de 4x aí. colete 2 tancou tudo isso. Deu leite 3. Ele Não, tava de 2. 2. Foi 2, foi 10. Um cara de 4x, mano. Eu denuncio mesmo, velho. Um cara de 4x acertar um spray desse aí automático.
fuder, mano, na moral. Morrer pra jogo crachando é foda, velho. Caí mais pro final aqui. Cara, caiu no galpão. E um foi na casa da marcação. Você caiu dentro. Agora eu vou rushar, Naruto. Vou rushar pra cima desse cara, velho. Tudo de boa, mano. Chutou o cara chorando, mano. Quem chorando? Esse cara aí. Não. Tá onde? Aqui no meio, velho, de galpão. Meio dos container. Isso. Ai, mamãe. Peraí. Tem aqui.
Não, os caras lá naquela escada que a gente caiu. My iPod Classic was dead or dying, but I couldn't iPod Classic. How to change the battery, how to replace the hard disk with an iFlash storage card. And because I've made some mistakes, I can also show you how to replace the LCD screen and how to replace the headphones jack too. Now I have a brand new 7th generation 256GB solid state iPod Classic. I am Everson and this is Geek Detour. Apple stopped selling the iPod Classic in September 2014, and it instantly became a collector's item on a premium price. My iPod is the very last model of the Classic line, the 6th generation, 2nd revision, from 2009, with 160GB on a thin enclosure. Most websites call it the 7th generation. You can still buy one of these on eBay on a sealed box by around $500 US. This iPod was very dear to me. It was a special gift from my wife, and I used it very... This iPod was very dear to me. It was a special gift from my wife, and I used it very much during the past 6 years. But recently it had two problems. The battery couldn't even let me hear a complete album anymore, and the hard drive was dying. Different from the iPhone and iPod Touch, the iPod Classic uses a magnetic hard disk. You can actually hear the disk spinning and the mechanical heads moving inside. Listen. It loads a few songs in memory, then it turns the disk off to save battery. Could you hear it? Let's skip a few songs. But my iPod's disk struggled trying to load the next songs and the music stopped for a while. The plan was to open it, replace the battery, remove the hard disk, switching to some solid-state storage solution, close it and be happy. It shouldn't take more than 30 minutes to do it all and get ready to fill it with songs again, unless you buy some wrong part, or use the wrong tool, or something breaks. And apparently I got the whole bad luck package. Attention, the iPod Classic is very delicate inside. Don't blame me if you damage your iPod. Now we can go shopping. First, battery. You can find a lot of battery replacement options. I bought mine on Amazon. You can find iPod batteries on iFixit too. Most batteries will come with some nylon opening tools, but don't get excited about them. You will see why in a minute. Second, storage. Luckily, I found the iFlash iPod adapters with many storage options. Compact flash mSATA SSDs, SD cards and micro SD cards, which is perfect because large capacity SD cards are way cheaper. You need to check if your iPod is one of the compatible models and if there are any limitations. For example, my wife's iPod Classic would only recognize and use up to 128GB. And for every adapter, there is a list of recommended, tested cards. As I write this, there is a new adapter called iFlash Quad. Back then, the iFlash Duo was the best option available, the one I bought. 1 week later, I received mine, and oh boy, I got impressed. These are projected by a single guy named Tarkan Akdam. Isn't it impressive? At last, opening tools. I never opened an iPod before, so I bought everything. Nylon pry tools, metal ones, guitar picks, tiny screwdrivers, plastic sticks. Here on YouTube, you can find a bunch of videos with people showing how to open iPods using these tools. They are either suffering trying to open the iPods or lying about it, showing iPods that were clearly opened before. Trust me, this is the tool for the job, the iSesamo Flexible Steel Blade. It is so bad I learned about this tool much later, after I, keep watching. Once you got everything you need, you can open the iPod. Up to the 5th generation, the front panel was made of plastic, very easy to open, but the 6th and 7th generations are all metal. They are really difficult to open. So this is me, trying to do the same things I watched on the videos. By the way, I made a playlist with the best videos I found. They tell you to work with 2 nylon tools around the iPod doing several passes, widening the gap. But this is bad advice. I spent 40 minutes widening the gap. It was already deforming the sides and the cover didn't get loose.
I was trying everything and I ended up breaking the whole clip strip in one of the laterals. All wrong. Here's what you must know to open the iPod. There are 11 retaining clips. I also made a PDF you can get in the description and print, so you can know exactly where the clips are and disengage each one of them using the iSesamo tool. Be careful, the iSesamo is not exactly sharp, but it's not dull either. The tip has a special Desceu não? Tá na pedra. Em cima? Boa. Onde é que tá o luz desse cara? Tá perto da banca aqui? Acho que tem cara rushando aqui no meu dedo. Nossa, mas esse Robert é ruimzinho, meu Deus, o cara chegou em cima dele pra dar drop e ele não conseguiu matar o cara. Aí chegou do carro, rapiou do carro e matou ele. shape. The blade gets in really easy, and then you can push it vertically to the bottom on every clip, disarming them. I recommend you to start unsetting the top clip, then the two bottom ones, then the 4 clips of each side. Ele tentou dar um drop shot no cara, errou tudo. Aí o cara foi pra trás da pedra, recarregou, pegou ele. Aqui na minha frente. Olha lá, viu, né? Já vi. Não, o cara não toma HS, não. Ele só morreu porque foi pra aberto, porque o cara é ruim demais. Tinha 2x ali. Side. It might be useful to have guitar picks to keep clips from gripping back. Knowing where the clips are and using the right tool makes it way easier. Be patient and good luck. When you finally open it, be careful. There are 2 delicate flat cables connecting both parts. You open the back sideways just enough for you to disconnect the battery ribbon. Then you open the iPod like a book. There is no reason to disconnect the second ribbon. What I did wrong. By not understanding how the clips worked, I started enforcing one of the sides, using a tool between the clip metal strip and the back plate. I eventually broke them apart. What a disaster. The headphones jack is screwed in 2 places. One of them is in the strip that I broke, and without those clips I would need to find a different way to keep my iPod closed. Replacing the battery is really simple. You just need a plastic tool underneath and force it up slowly. The battery is kept in place with just an adhesive. Just be careful with the hold bottom ribbon cable that also passes under the battery. What I did wrong. I was ambitious. So I ordered a battery with a greater mAh capacity, not realizing it would be thicker as well. It was made for the previous, thicker generation. I had to put away everything and wait to receive a second battery with the proper size. Replacement batteries already come with the adhesive tape. Peel it and you can glue the new battery on the same spot.
To replace the iPod hard drive, you need to release the ribbon from the ZIF connector. Hinge open the plastic locking bar using a plastic tool. Be extra careful. When the latch is opened, the ribbon cable should be easy to slide out. Insert the SD cards you will use on the iFlash board. Connect the iFlash board to the ZIF ribbon cable you just released. Be sure it is evenly inserted all the way in and lock down the plastic tab. Insert the battery ribbon in place and secure its connector. Verify the iPod is turning back on and ready to be restored. Then you can align the back cover in position and force it down, applying some force evenly, closing the case. You should hear the clips locking. Now you should be able to restore your iPod Classic and fill it back with song. Você não tá aqui não. Onde você tá? O jogo tá abrindo de novo aqui agora, mano. Ixi, eu ia conseguir entrar não. Deixa eu ver se dá pra conectar aqui. Você não vai entrar não se você não entra no pré-lobby aqui. Não deu. Voltar pro lobby. But that was not my whole story. I waited a couple of weeks for the correct battery. When it finally arrived, I put all back together, and the screen simply had an ugly line across. I checked for some bad contact in vain. The screen was really broken. I probably forced the cover with the display during my fight trying to open it the first time. So I ordered a screen replacement. Surprisingly, it was not expensive. It came on a small box written iPhone 4. And I initially thought it was scratched, but it was just the protection film. To replace the screen, you must disassemble the iPod completely. The main board is fixed in place with adhesive you slowly separate. Seu amigo te prestou? Had to. Just a card was dead. Later, I found other people that also had problems. A few hours. Alô? Oi. Qual é o fone que teu amigo te emprestou? Ah, não, fone da Knup. Fone de R$50. Tava vendo um vídeo aqui agora, nem prestar atenção no que você tinha falado. Kilo? 5 kill? Knup. Mas é muito melhor do que o fone de ouvido que eu tava usando, o da Apple. PUBG é tipo assim, se fosse Call of Duty, tá de boa, mas PUBG tem muito barulho extra, tipo, o drive do fone não consegue. Olha isso, para cada vez. Rapaz, eu tô na minha guridade, pô.
Tem dois aí caídos. Deu emocional pago, velho. Tá muito dano, velho. Tem colete, tem colete. O violão, graças Tem uma inteligência. Quê? Mas tem um cara aqui atrás. Tem. Cadê aí, ô Naruto? Esquerda aqui, ó. Onde você tá indo? Eu tinha um som de um cara aqui. Há de me ligar a tentação. Ai, tomei a granada que era pro cara, velho. Mas que inferno, velho. Listening to music, I got this screen. To make the story short, the SD card was dead. Later, I found other people that also had problems with that particular card. I bought a new SD card, different brand. Vem em cima aí. The last problem I had was during my attempts to fix the headphones jack without the lateral screwing point. Maybe I bent it or whatever. The integrated click speaker stopped sounding and the earbud controls were not working properly anymore. So I found a replacement set on eBay. It was a full set, including the headphones jack, the click speaker, and the hold switch, all together ending on a contact ribbon. At this point, I was utterly in panic about doing something wrong. You know, fix it here and damage something else. Getting stuck on some fixing iPod Groundhog Day. But it was the last time. I could glue it back together, and on the next day it was all perfect. The whole project was not cheap, mostly because I had to buy the SD card twice, and two batteries, and a new screen, and a new headphones jack. You could argue this is not even my iPod anymore, and you would have a point. But I look at it and I see my wife's engraved message. I remember the day she gave this gift to me, and I'm so glad I will continue using it. 15 years ago, carrying your whole music collection physically in your pocket was a daring idea. Now it is just nostalgic, isn't it? Wow, it's been 2 years since I recorded everything I just saw. Time flies. But my iPod Classic is still working. The battery, the SD card, luckily is still okay. And I have all my music library stored inside of this, which I like really much instead of some mysterious place in the cloud. It's not that I don't like streaming, it's that I like to own my music. Does it make any sense? Tell me in the comments if you still have one of these, or at least if you still store your songs in your computer. I hope you found this video useful, or at least entertaining. Give the video a thumbs up, subscribe to my channel, and thank you so much for watching. A pen. I need Compensador, quem quer?
Caiu gente aqui, viu? Que bala verde. Quer tem China? Hã? Ever want to maximize your space? Well, today I'm going to show you how that turns to a bed. Finding cushions for this will be the challenge, but I'll tell you what I did later on in the video. With the pillows removed, simply pull out the front of the couch, which would give you a twin-size bed. But it doesn't stop there. Pull it out a little further and you also have a full-size bed. But of course, if you like this design, you can also just make it into a permanent bed. One of the most interesting thing about this build is the cost. It's around $135 to build this multi-function sofa that also turn into 2 sizes of bed. And with a few adjustments, you can go to a queen size bed easily with something like this. But obviously keep in mind that the deeper you go with it, the harder it's gonna be to find cushion. This is a versatile piece, so whether you're in college, you're in an apartment, you just wanna hook your kid up with something new, or you just have some spare space in your office or a guest room that you definitely want to take advantage of that. Maybe you have a game room, a multi-purpose area. That's where you're going to be able to get the most out of this. I'm going to take you guys through the step-by-step how to build this, and I also have a set of plans down in the video description if you want to check those out and build your own. To get started, I first cut all the lumber down to build a structure of the couch. Having a miter saw just helped speed things up, but of course you can make these cuts with a circular saw. After doing a few test fits, I went on to cut all the pieces for this build. Next, I'm going to laminate 2 pieces of lumber for the back side of the couch. To make life a lot easier, I could have ran these lumbers through my joiner and my planer to clean things up and speed up the process, but I want to show you guys that this is totally doable with regular hand tools. After stacking the lumber, I marked both pieces of wood at the same time. This will let me know where I need to drill my dowel holes. And after drilling all the holes on one side, I then went to the opposite side and then drilled the holes there. I'll also need to repeat the same thing for the second piece of lumber. Now you always want to do a dry fit to make sure that everything is good and your holes are deep enough. Once that's confirmed, then I can go ahead and add glue to the dowels and place them in the location they should go. Be sure to check the video description for additional details and things I'm using in this video. The glue I'm using set really fast, so I have to keep everything moving just so that I can get it all together before the glue starts drying. You may run into a little bit of trouble putting it together, but nothing that a mallet shouldn't be able to fix. At this point, you may still see a few gaps, but this is where the clamps come in. You can add all the clamps you need, but I did feel like these 4 actually got the job done. With the back all clamped and glued together, I'm going to set that off to the side and now move my focus over to the chair arm. I'll just repeat the same steps I did for the back. So moving on to chair arm number 2. This one will have more room for storage and other things you'd want to place on it. To assemble this, I'm going to use dowels, but first I'm going to make a mark at every location that I feel like I'm going to place a dowel. When using a dowel jig, I would say find any kind of way you can to clamp it down as you drill. This is one of the best ways to make sure that everything lined up, and I haven't really had any problem, especially on this project, with aligning things. Now of course when you're putting a dowel in the middle section somewhere, that can be a little tricky. So what I'm going to do is make a mark where I think the bottom of the shelf would be, then I will go ahead and drill out some dowel holes freehand. Then I'm going to take this dowel pin and then use that to mark the piece of wood that it's going to go into. Using the dowel center make it super easy to mark the adjacent piece of wood. If you have a dull bit or you have a hard time keeping it straight, I would recommend using a smaller bit first to drill out the hole, then just gradually open it up to a half-inch bit. To avoid any glue-up headaches, just always do a dry fit first to make sure everything is going to go together before you commit to adding wood glue. So right now I'm still working on the arm. So to assemble this arm, I'm going to start by placing the bottom down. Then I'm going to attach the side. I'm going to install the next piece of wood, which is actually the shelf. Valeu, brother. Salvou a cura aí, ó.
Now it's time to attach the front of the arm. Apply a ton of wood glue and then line up the dowel pins. It's time to add clamps and apply pressure to the joints. Once it's all clamped, set it off to the side and allow enough time for the glue to set up. So things are going to start taking shape now. I need to attach the side to the back. This part got quite tricky, trying to find a way to apply pressure to the joint while allowing the glue to set up. I took a piece of wood, clamped that to the back side of the couch, then I used that to apply pressure to the joint. The more I tightened the outside clamp, the wood would slide, but putting a piece of sandpaper in between the two should totally prevent that. To attach the other arm, I added a few dowels at the top. The reason why I didn't attach the entire side with dowels is because I had the other side. Não vi, pô, o Nietzsche fica fechado quando tá jogando. O que tu matou ali, né? Que eu derrubei. Ah, pulei pra matar, finalizar ele no muro. Isso é muito ruim, mano. Morre isso, cara. Pô, dropa um kit aí depois se tiver. Kit médio. Eu tenho dois, na verdade, eu dropo. Drying with the glue, and I didn't want to disturb it and weaken the joint, so I decided I'm just going to add screws on the back side of this and fill in the hole later. Ai, meu Deus. Sometimes I overthink things, but I'm always trying to think of an idea or something to help me get the job done quicker and make it more efficient and easy. By taking a couple pieces of scrap wood, attaching them together, I can go ahead and set the height that I want for the seat. Use that as a template so I don't have to measure. These were all glued and screwed into place. To close this up, I'll need to add support along the front side of the sofa. Tu tem kit médico aí? Tenho muito. Fala comigo aqui, mano. Tá passando nessas casas, mano. Gente embora. The first side went in fairly easy, just installing a few pocket hole screws, and the second side, that was a bit of a challenge because it wasn't fully squared on one side, so I was able to force it into place and get it all lined up. After removing the clamp, everything felt solid, but I wanted to play it safe and add a few screws on the back side of the sofa. If you have plans to build one of these and you want the back to be exposed or be visible, then you probably just want to go the route of using dowels and you won't have to worry about plugging holes on the back side of the sofa. Eu tenho kit aqui, mano. Você não vai perto de mim, velho. When you're dealing with rough lumber like this, you're not only going to deal with just the rough knots, but some of these knots actually have sap in them, and also the lumber is rough. Some of them are not even the same size, so you're probably going to go through a decent amount of sandpaper. But the best part about it is that these lumbers are cheap and they keep the cost down. You just have to put in a bit more work to clean up the lumber. I sand down the sofa 4 times just so that it can be smooth to the touch. First pass I used 80, then 120, then 220, and 400 to finish it off. And with that being done, I can now add the support in the middle, which would have more than likely been in the way had I added it earlier. Fill in the holes for the screws. You can plug the hole with dowels, or you can just use wood filler, which either option would work just fine. I actually had 2 options when it come to finishing this. I was going to go with a dark gray, or I was just going to use this light Danish oil on it, and I ended up going with the Danish oil because I wanted this to match the other pieces in the room. But it doesn't mean that I won't change the color at a later point. In order to make the slide out feature work, you have to skip every other slat and secure that.
It's a bit of a mind game because I'm tempted to secure the next one and the next one, but I have to keep it together and realize that I need to skip every other one, so I had to go through this crazy method to make it happen. If you plan to use this a ton, the best thing to do is glue and screw these pieces into place because the nail can easily be removed by just pulling up one of these. This is the quickest and easiest method I could come up with to attach this 2x4 to the front. The plan is to put a couple pieces of wood on the floor so that they're in the vicinity. Then I'm going to clamp everything together as it should be when it's all done. Next, I'm going to attach those loose pieces using the nail gun, and once I remove that, I'll then have an indication on where to sit the 2x4. All I need to do is line up the side to side. Now this works great on a flat surface. Ai, meu Deus. Tem cara aqui na esquerda, o perfect. Beleza. Lá os caras descendo. Um squad nessas casas aí, ó. Tem um cara ali. Olha lá. Você atira, você tinha pegado. Não, entregar a posição, mano. Tem cara aqui dentro de grossa. O de grossa é do lado esquerdo do muro. Aí nesse morrinho aí, ó. Não tá aí dentro das casas não. Uns 3 negros ali. Quanto saíram, velho? Tá bom, pá. Égua, não cai, caralho. Ali o cara ali, esquerda. Aí, ó, na pedra aí. Tem 3 saindo lá das casas. Olha lá um cara parado lá no coqueiro. Olha lá, ó, direito. Ali, ó, na smoke. Ali, né? 2. Vidro errado. Já deu sua posição. O tá deitado deu sua posição. É que se eu não tivesse acabado minha bala ali, eu tinha matado aquele cara. But being that I installed this in a room with carpet, it actually made things a little harder because the sofa is much heavier than this front, and that made it a challenge to pull out.
Now these slats are going to be attached to the front side of the sofa, the part that pull out. So I want to pre-drill those because the holes are going to be so close to the edge. I just want to make sure that the wood don't split. Now I end up going back to add wood glue, but I would suggest adding wood glue because this is a moving piece. This is going to slide out. More than likely it's going to get bumped side to side, and just want to make sure that these pieces are held into place as long as possible. I would suggest rounding over the corner, whether you're doing with a router or you're using a sander. If those two options doesn't work for you, you can take a rasp and just simply round over the corners by hand. So I got a little excited seeing this come together. Maybe a little bit, because I ended up pulling this all the way out and I'm not supposed to do that. If you know how to make cushions, Não entrou ninguém com a gente, não? Não, não gosta de entrar com nós não, os caras falou. Foda. Ué? Tinha marcado pra Inan, doido. Ô, mano, foi mal, mano. Vou virar pra lá. Vou pegar um carro, vou pra lá. Eu tinha até levantado aqui pra ligar o ventilador. Que ia dar tempo. Mas é tenebroso. Olha o outro aí indo pra trás junto com você. Sai meu brother. É na rua. É. Porra, meu headset tudo cheio, velho. 3 caras. Da raiva. Só 3 caras, quer ver? É, acho que é. Tô indo pra aí. Fica tirando? Eu não sou, eu tô louco. Foi que eu tirei, né? O que vocês viram, tomara o pão. Então lá no lado. Égua. Ele tomou tiro de M16 lá. Tô chegando, galera. Tomado. Caralho, levou capa e tiro. Eu também tava sem capacete, por isso caí. Aí não pode trocar sem capa na rua. Meu amigo. Tem kit? Hã? Tem kit? Tá aqui. Tá miado, tá miado. Mas vai entrar outros pela casa aí. Aqui, velho, comigo. Ai, não recarregou. Não sei porque você tinha que ter focado em matar os caras, não pode finalizar não, hein. then that's a great plus, and that would totally help you build your own custom cushion. Now I can tell you that it's gonna be hard to find ones in a store that's gonna fit this exact space. Since this is more like a lounge chair that you just kick back on, I ended up using patio furniture cushion and also a lawn chair to fill in
the entire space, and I pieced things together till I was able to get something to work. This may not be a permanent solution, but give you an idea and it should work for now. So this is made to fill a standard full-size bed and also a twin-size bed, but the goal is to have a inflatable bed that would be stored somewhere in a small location, and then you can just blow it up and sit it on the bed rather than to have a mattress stashed somewhere to then place on the bed. And of course, you can also use this as a standard bed where you don't convert it, you just leave it as a bed. And for the arm of the sofa, you also have this unique storage spot that you can place loose item, books, and other things that you need to sit somewhere. If you happen to use a full-size mattress with this, the seat will get pulled out at a greater distance, leaving this open space here. But you can fix that by just cutting another piece of wood and attaching it to the side by using some corner brackets. And this can be stored directly under the sofa. If you like the design and you want to utilize it as a permanent solution for a bed, that's totally doable as well. In fact, I like the way the bookshelves sit to one side of the bed. So one of the biggest challenges you're going to run into is finding the right cushion that would actually fit this space. The mattress would fit it no problem. A futon mattress actually fit this perfect. So if you just want to go ahead and grab like a futon mattress, I have some link down in the description of some of the ones I found on Amazon. But that was one of the biggest concerns I want to throw at you guys, is you're going to have a little issue finding cushions for this. So expect that. But other than that, I love the way this build came out and it's super functional. So if you're not already, be sure to subscribe to this channel, turn on your notifications so that you never miss another upload. Hopefully you enjoyed this one. If you did, go ahead and hit that thumbs up, and I love to hear your thoughts down in the comments. Talk to you there. What's up, guys? So today Bora. Aqui. Bom, agora eu quero acender um cigarro. Duas espadas só, mano. Ou três.
Nossa, cadê o baiano? Cara, não serviu nem pro cheiro. Nem pra avisar, tem aqui. Tadinho. O cara acertou tiro no meu. Ah, foi capa. Container aqui na minha frente. Tem discutível aí na rua? É, na minha frente, você igual o pão. Container aqui. Caraca, vontade. Tem no galpão aí, ó. Nos galpão 2. Galpão da esquerda tem. Tem mais chegando. Uhum. Aqui no meio ainda. Mais um, mais um. Um galpão pegou muito tiro. Tá no cantinho ali, não tá? Isso, não, aqui dentro do galpão. Aqui perto da porta da saída aqui. Direto? Foi. Direto. Contou me aqui lá no galpão. Esse cara é direto. Dá pra ir ter mais, hein? Tem mais aí? Brincar tem. Capa 2 aqui, ó. Três x no chão. Vamos tira 2 pra cima. É, que eu tô estendido aqui. Eu já tenho. Você precisa? O quê? Estendido? Não. Preciso da almofada da Sniper. Colete 2. Caralho, eu tô com fome. Também, mano. Não almocei ainda. Aí tá doendo. Não almocei, tem que fazer ainda.
Que delícia. Minha mulher acabou de mandar uma foto de almoço agora pra mim. Namorada. Aí o estômago vibrou, né? Eu não olhei a foto ainda não. Essa porra vai fechar aí pra caô, mano. Na moral. Até agora não teve drop. Tem muita nego fora da cesta, hein? No morro do bootcamp ali, ó, perto do rio, ó. Por aí, ó. Do puta camp? Isso. Tudo aberto aqui, né? Bunda de M4 vai querer? Eu quero. Tem munição verde aí? Tem. Ai, mano, os caras estão derrubando e finalizando logo. Os caras tão sinistros Bravos. Muito bravos. demais. Achei duas bundas de M4 na mesma casa. Aí sim. Eu tava querendo uma já. Ih, cara, o cara aqui na ponte me marcando, são dois. Cara, essa porra. E na ponte? São dois aqui na ponte, mentira. São dois. Não tô vendo. Um tá do lado da ponte aí, perto da guarita aí. Na pedra aí. Tu vai pegar de Não, eles costa estão aqui na ponte. Não, tem dois na ponte que já me viram. Eles estão escondidos aqui na ponte. Já pulou a ponte. Vi. Calma que eu vou pegar de costa. Esperando parar. Perfeito, é um pro seu rumo aí, por baixo. Tem um passando a ponte, vai atravessar aqui a ponte. Pegou? Peguei um. Tiro close aí, viu? Aqui? É, pro 110 aí. Aí, ó. Direto, né? Direto. Ô, vou pegar a moto aqui, vou naqueles drop. Quer vir? Rápido. Nem vou lutear. Quem jogou granada? Eu joguei. Você vai ou não? Tem aqui, ó. Tem dois drop. Sobe rápido aqui.
Cuidado aí, mano. Por que vocês param, velho? Você tava andando junto comigo, mano. Ah, não. Tomando o cu, parou pra lutear. Nós veio foi no Eu falei pra drop, me velho. curar, mano. O cara camperando drop em cima dos containers, velho. Tá na Disney, velho. Se for curar, fala, ô, vou parar aqui pra curar. Achei que vocês estavam tudo junto comigo.
Nossa, o cara tá avançado aqui já. Tentar ir nas gêmeas. Põe um squad aqui na marcação. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Tá? Dentro dessa casa. Ah, são dois. Um atrás da porta e o outro no cantinho. Boa. O cara cai daí, vai. Tá aqui comigo, tá muito miado, toma HS. Fudeu. Apareceu no meio aí de novo na escada lá. Cara chato esse da escada, velho. Tentar lutear ali 2 vezes o mesmo negócio, não consegui. Tô comendo por fora, velho. Meu amigo. Olha onde tinha um cara, velho. Vamos ver, tá. De ump. Eu te falei de 3. Olha lá. Eu morro com uma coisa dessa, velho. Ah, não. Vou pro lobby. Vai jogando aí. Vou fazer um suco aqui. Eu vou almoçar. Almoçar, depois eu volto.